Então, por que que a gente agora aborda uma substância que é exceção? Putz, sabe por quê? Nós vamos ver que, de fato, a maioria das substâncias ocorre como a gente já tinha visto anteriormente. Mas a gente tem uma substância que é extremamente importante, que é a água. Então a gente tem que analisar. A água, ela tem um comportamento diferente quando a gente analisa a curva de fusão. E é o que nós vamos ver a partir de agora no diagrama de fase. Então vamos lá, galera. Então, ó, vamos observar a água. Temos ali a curva de sublimação, até aí de boa, tranquilo, né? Temos uma curva de fusão um tanto estranha, ao invés de ela aumentar, ou seja, da gente ter o aumento da nossa pressão proporcionando o aumento da temperatura, acontece o contrário na água. Se você aumenta a pressão, a temperatura para que ocorra a fusão diminui. E, pô, como? Como assim? Pois bem, vou mostrar isso aqui num simulador a vocês. Então a gente tem um simulador. Repara, temos o sólido, o líquido e o gás, né? Até aí tranquilo. Cara, a água é uma molécula polar. Não sei se vocês perceberam que a gente tem aqui, ó, umas conexões. Essas conexões, elas são feitas pelas pontes de hidrogênio. Isso faz com que exista uma interação muito forte dessa formação que a água possui. Então, por isso que a água, ela no seu estado sólido, ela tem um volume maior do que no seu estado líquido. Isso faz com que essa ponte de hidrogênio seja a responsável por essa configuração, por esse tamanho um pouco maior. Quando você aumenta a pressão, você na verdade propicia o rompimento dessas interações. Esse rompimento da interação faz com que você não tenha uma temperatura tão alta, não necessite de uma temperatura tão mais alta para que ocorra justamente a nossa fusão. Então, na verdade, quando você aumenta a pressão sobre a água no estado sólido, você contribui para que ela desenvolva a sua mudança de estado. Aí isso faz com que a temperatura de fusão não seja tão alta, ela acaba caindo, beleza? Então vamos voltar aqui ao nosso gráfico e vamos analisar. Ó. Sólido, líquido, essa transição. Então repara, se eu aumento a pressão, o que acontece? Ó, aumentando a pressão, a mesma temperatura. Aumentando a pressão, eu posso passar do sólido e eu posso chegar ao líquido, beleza? Se eu olho pela curva, olha que maneiro, ó. Vai subindo a pressão e vai caindo na temperatura, que a temperatura é o nosso eixo na horizontal, né? Então, ele vai caindo. Isso faz com que essa relação da ponte de hidrogênio seja extremamente importante. Outras substâncias têm uma interação também intramolecular que é importante, né? Então a gente observa aqui que o bismuto, o ferro, o antimônio também tem essa mesma relação que a água possui. São poucas as substâncias com esse tipo de característica, né? Então ali, o vapor, a nossa curva de vaporização, assim como a curva de sublimação, não muda nada em termos de característica, mas agora vamos observar em relação ao ponto triplo, né? E o nosso ponto crítico. Isso é bem importante. Para que a água se torne um gás e para que a gente tenha somente o sólido e o vapor, vamos ver os valores. Olha lá. A temperatura do ponto triplo, 0,01 graus Celsius, até aí tranquilo, mas olha a pressão, 0,58 milímetros de mercúrio. Ao nível do mar, nós temos 760, ou seja, é uma diferença muito grande. Essa nossa pressão é extremamente baixa. Isso faz com que a nossa natureza, ou seja, de forma natural, a gente tenha água em abundância no seu estado líquido, né? Então estamos transitando muito pela galera lá em cima. E olha no ponto triplo. Para a água virar literalmente vapor, nós temos que ultrapassar a temperatura de 374 graus Celsius, beleza? E a pressão já é uma pressão absurda, né? O final dessa nossa curva de vaporização com 218 atm, beleza? Ou seja, 218 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Tranquilo? Então vamos lá, galera. Esse experimento de Tyndall é muito legal, né? Por quê? Esse experimento mostra justamente essa relação da curva da fusão da água. Então, o que o cara fez? Ele pegou um gelo, né, a 0 graus Celsius, então um gelo lá
em equilíbrio, beleza, colocou. E colocou uma haste de metal com 2 pesos. Caraca, olha que parada bizarra. Com o passar do tempo, essa haste de metal passou por todo o gelo e não quebrou o gelo. Aí tu, pô, como é que pode? Cara, por conta da curva de fusão. Como assim? Quando você foi lá, pegou a haste, colocou sobre o gelo, o que que aconteceu? Você aumentou a pressão nessa região, correto? Com o aumento da pressão, o ponto de fusão, que antes era 0 graus Celsius, você está aqui ao nível do mar, de boa. Então agora, a sua pressão para que ocorra a fusão, ela, por exemplo, caiu para menos 4 graus Celsius, vamos supor, porque você aumentou a pressão. O que que vai acontecer? Esse gelo que se encontra aqui, ele vai para o estado líquido. Porque se você agora pode fazer a fusão com menos 4, ele está a 0 graus Celsius, ele vai para o estado líquido. O que que vai acontecer? A água vai para cima, a haste passa, o cabo passa. Aí, quando o cabo vai para cima, essa água que está em cima foi reduzida a pressão, porque não tem mais o cabo. Então, o que que acontece? Diminuindo a pressão, o ponto de fusão aumenta e faz com que esse gelo volte a seu estado sólido. Aí depois, essa camada de água reduz a temperatura de fusão, torna-se líquido, o líquido sobe, diminui a pressão, aumenta-se o campo, a temperatura de fusão e ele solidifica. Isso faz com que ele vá passando por todo o gelo. É uma experiência muito, muito, muito maneira. Só que essa brincadeira de aumentar a pressão, cai a temperatura de fusão, quando sobe a água, diminui a pressão, logo você tem um aumento da temperatura de fusão e ele solidifica. É muito legal, isso aqui é muito bacana, beleza? Então, galera, vamos agora para uma relação de vaporização e altitude, né? Então, aonde a gente tem a relação da vaporização, que a gente também pode chamar de ebulição. Então, olha só, a nossa vaporização depende muito de onde nós estamos. Porque a gente tem que lembrar lá, ó, da nossa curvinha, né? Ou seja, a curva de vaporização da água. Se eu tenho um aumento da pressão, aumenta-se o ponto de vaporização. Logo, se reduz a pressão, reduz o nosso ponto de vaporização. E é isso que nós vamos ver agora. Como? Pois bem, quando eu subo, né, estou aqui ao nível do mar, Rio de Janeiro, tranquilo, né? Eu tenho 100 graus Celsius para o nosso ponto de vaporização. A gente já tinha analisado isso, beleza? Agora, quando eu subo, eu ganho altitude, eu tenho uma redução da coluna da minha atmosfera, ou seja, do meu ar atmosférico. Então o ar se torna mais rarefeito. O ar mais rarefeito faz com que a pressão seja reduzida. Então, quando a pressão cai, o ponto de vaporização cai também. Então, isso faz que, por exemplo, São Paulo vá para 98 graus Celsius. Aí você vai a Brasília, 96 graus Celsius para você vaporizar a água. Você vai a Quito, 90 graus Celsius. Você vai a La Paz, 87 graus Celsius. Nessa região, você, na verdade, tem um ar tão rarefeito que não tem formação de nuvem tão condensada ali em La Paz, essa região dos Andes, muito, muito elevadas pelo ar muito rarefeito. Então ele fica mais com altitudes, né? A gente tem uma condensação de nuvens maior em baixas altitudes, beleza? Agora, galera, nós vamos ver o que a gente chama de equilíbrio líquido-vapor. O que é isso? Você vai lá, coloca a sua água, né? E você percebe, por exemplo, que ela vai vaporizando. Mas como? Como que acontece isso? Simples. Algumas molequinhas que estão ali mais agitadas do que a outra conseguem se desvencilhar do líquido e plum, partem, vão embora, vira literalmente o vapor. Então você tem isso acontecendo nos líquidos, né? Então aqui, ó, estou com a minha água, tem um vácuo. Aí depois de um tempo, o que que acontece? Caraca, eu tenho um vapor d'água aqui e esse vapor d'água vai exercer uma pressão, porque ele vai tentar sair do recipiente, beleza? Tranquilo? Quando você tem o equilíbrio, ou seja, chega-se um momento que a pressão ela estabiliza.
Você não consegue aumentando a pressão. Você não imagina só, eu pego um copo, vou lá, tampo, daqui a pouco lá. Não, não vai acontecer isso. Não vai, infelizmente não vai. A gente tem o que a gente chama de pressão máxima de vapor. O que é pressão máxima de vapor? É quando você atinge uma determinada pressão, não há mais esse processo de vaporização. Tudo bem? Então, galera, os líquidos que são mais voláteis, a gente tem ali como o éter uma relação de vaporização alta. Isso faz com que você tenha, na verdade, uma pressão máxima de vapor elevada. Hoje a gente chama também de pressão saturada, né? Então aqui, ó, observando a água a 20 graus Celsius e o éter a 20 graus Celsius, a gente percebe como essa nossa pressão ela é maior exercida pelo éter por ser muito mais volátil do que propriamente a água. Tranquilo? Show? Agora vamos ao que é mega importante, cara, que é a panela de pressão. Então nós vamos pegar essa curva de vaporização lá da nossa água e vamos estudar. Qual é o objetivo? Cara, cozinhar um alimento mais rápido. A parada é essa. Pô, para cozinhar um alimento mais rápido eu tenho que ter vapor? Não, cara, você tem que ter uma quantidade boa de água líquida e essa água líquida em contato com o seu alimento, com o que você quer cozinhar. Cara, como é que eu vou fazer isso? Pô, se tu tá com a panela de tampada, tu vai conseguir isso ao nível do mar a 100 graus Celsius. Vai começar a chegar a 100 graus Celsius, começa a vaporização ali intensificar, então você sabe que que o seu líquido ele se encontra a 100 graus Celsius. Só que agora, o que vai acontecer, cara? Você pode conseguir temperaturas maiores com uma panela de pressão. Qual é a lógica? Você tampa, o que a água vai fazer? Vai rolar essa história do vapor da água já saindo, começa a evaporar, mesmo não chegando à temperatura para vaporização, esse vapor vai aumentando a pressão, aumento da pressão a gente discutiu que aumenta o ponto de vaporização. Então, ó, estamos aqui de boa, né? A nossa 1 atm. Quando você vai aumentando a pressão, olha como aumenta bastante a temperatura de vaporização. Então, a nossa panela de pressão, ela funciona assim, ela aumentando a pressão, você chega a uma temperatura de vaporização maior. Vamos supor que cheguei a 120 graus Celsius. O que significa? Que eu terei água ali a 120 graus Celsius. Eu não sei se vocês já viram isso. Quando começa lá a apitar a panela de pressão, o que a galera vai e faz? Diminui o fogo. Aí tu, porra, diminui o fogo? Tu tem que deixar o fogo alto lá, porra, para você conseguir justamente cozinhar mais rápido. Não é assim, sabe? Porque a panela de pressão tem uma válvula, justamente para que a pressão também não seja muito elevada e você não exploda aquele negócio, porque você está dando energia, né? Então, o que acontece? Quando ela começa ali a apitar, você tem, na verdade, uma pressão já pré-fixada. Ela não vai ultrapassar aquela pressão. Então, significa o quê? Ali agora, a única coisa que está rolando é a transição de estado físico da água, do líquido para o vapor. Você quer que a água fique indo do líquido para o vapor direto? Não, você não quer isso. Você quer justamente muita água quente, muita água com a temperatura alta. Então você diminui o fogo justamente para diminuir essa taxa do calor latente apenas. Porque a sua água não vai mudar de temperatura. A gente discutiu que justamente quando tem um calor latente não tem o calor sensível. O que eu estou querendo dizer com isso? Enquanto eu tenho a água transitando, saindo de líquido para vapor, eu sei que aquela temperatura é fixa. Então eu vou lá, diminuo o fogo para que eu não tenha muita taxa de água virando vapor, porque ela já chegou à temperatura que eu quero cozinhar. Beleza? Então, gente, muito obrigado. Um beijão. Gostaria que vocês me dessem sugestões de como desenvolver, se eu falei muito, se falei pouco, se falei rápido, se falei devagar. Então, eu espero que vocês entrem em contato comigo. Estou com muita saudade. Espero que esse tempo passe logo pra gente se ver novamente. Falou? Um beijão, galera. Tchau, tchau.